Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era conhecido por sua integridade e caráter irrepreensível. Ele era um homem de grande riqueza e prosperidade. Seus campos eram vastos e suas posses incontáveis. Jó também era um homem de fé profunda. Ele orava fervorosamente todos os dias, buscando a orientação divina. Ele amava a Deus de todo o seu coração. Sua devoção era evidente em cada aspecto de sua vida. Ele seguia os mandamentos de Deus com diligência, estudava as Escrituras e aplicava seus ensinamentos. Jó era um exemplo brilhante de retidão. Ele ajudava os necessitados e mostrava compaixão a todos. Sua vida era um testemunho de sua fé inabalável. Ele liderava sua família em oração e adoração. Os dias de Jó eram repletos de bênçãos. Ele desfrutava de momentos felizes com sua família. Ele tinha uma família amorosa e muitos rebanhos. Seus filhos e filhas eram sua alegria. Seu coração transbordava de gratidão pela bondade de Deus. Ele sempre agradecia pelas bênçãos recebidas. Ele era um farol de esperança, um testemunho do favor divino. Sua fé inspirava todos ao seu redor. Mal sabia ele que uma provação de proporções inimagináveis o aguardava. Uma tempestade estava prestes a abalar sua vida. Um dia, Satanás apareceu diante de Deus nas cortes celestiais. Deus apontou para Jó, orgulhoso de seu servo fiel. Satanás, o acusador, zombou. Ele alegou que a fé de Jó estava enraizada em seu conforto. Ele apostou que Jó amaldiçoaria a Deus se fosse despojado de suas bênçãos. Deus, confiante na fé inabalável de Jó, permitiu que a provação prosseguisse. Assim começou uma temporada de sofrimento inimaginável na vida de Jó. Seu mundo, antes repleto de alegria e abundância, em breve desmoronaria. Sua fé, tão forte e inabalável, seria testada até o âmago. A tragédia aconteceu de forma rápida e implacável. Mensageiros chegaram trazendo notícias terríveis. O gado de Jó, sua riqueza, tudo perdido. Seus filhos, seus preciosos filhos e filhas, morreram em uma tempestade. O mundo de Jó desabou ao seu redor. Como se a perda de seus bens e filhos não fosse suficiente, Jó foi afligido por dolorosas feridas. Seu corpo, antes forte e saudável, estava coberto de agonia. Ele se sentava em meio a cinzas, raspando suas feridas com cacos de cerâmica. Os amigos de Jó, ouvindo falar de sua situação, vieram confortá-lo. No entanto, eles o acusaram de pecado. Eles insistiram que seu sofrimento era um castigo. Jó, em sua angústia, defendeu sua inocência. Ele sabia em seu coração que havia permanecido fiel a Deus. Seu espírito, embora ferido, se recusou a ser quebrado. Jó clamou a Deus, questionando seu sofrimento. Ele implorou por respostas, por alívio. Então, do coração de um redemoinho, Deus falou. Ele questionou a compreensão de Jó sobre o universo. Ele falou sobre a vastidão da criação, a complexidade de seu projeto. Deus lembrou Jó de que seus caminhos são mais altos que os caminhos humanos. Ele afirmou a retidão de Jó, silenciando seus acusadores. Jó, humilde e impressionado, percebeu as limitações de sua perspectiva humana. Ele reconheceu a soberania de Deus e se rendeu à sua sabedoria infinita. Deus repreendeu os amigos de Jó por suas acusações. Ele ordenou que oferecessem um sacrifício. Jó, um exemplo de perdão, orou por seus amigos. Deus, movido pela fidelidade de Jó, derramou suas bênçãos sobre ele. A saúde de Jó foi restaurada, seu corpo foi curado. Ele foi abençoado com uma nova família, com 7 filhos e 3 filhas. Sua riqueza dobrou, seus rebanhos transbordando. Jó viveu uma vida longa e próspera, cercado de amor e bênçãos. A história de Jó é um poderoso testemunho das complexidades da fé e do sofrimento. Jó, um homem justo e temente a Deus, enfrentou provações inimagináveis. Ele perdeu tudo o que tinha, sua família, suas posses e até sua saúde.
No entanto, sua fé permaneceu inabalável. Ela nos ensina que o sofrimento, embora doloroso e difícil, pode servir a um propósito maior. Através das provações de Jó, aprendemos que o sofrimento pode ser um teste de nossa fé e uma oportunidade para crescer espiritualmente. Ela nos lembra de que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes não conseguimos entender o porquê das dificuldades que enfrentamos, mas podemos confiar que há um propósito divino por trás de cada desafio. A fé inabalável de Jó, mesmo diante de imensa perda e dor, é uma inspiração para todos nós. Sua história nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, podemos encontrar força e esperança na nossa fé. Ele nos ensina que a verdadeira fé não depende de nossas circunstâncias. A fé genuína é aquela que permanece firme, independentemente das tempestades que enfrentamos na vida. É uma confiança profundamente enraizada na bondade de Deus, mesmo quando não entendemos seus planos. A história de Jó nos encoraja a manter nossa fé e confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. Assim aprendemos que a fé verdadeira é uma luz que brilha mais forte nas trevas. A história de Jó nos lembra que servimos a um Deus que vê, que sabe e que se importa. Mesmo quando nos sentimos sozinhos em nosso sofrimento, Deus está conosco. Ele caminha conosco pelo vale da sombra da morte. Ele recolhe nossas lágrimas em seu odre. Quando enfrentamos provações e tribulações, podemos encontrar conforto em saber que Deus está no controle. Ele está trabalhando todas as coisas para o nosso bem, mesmo quando não podemos ver. Nossa fé não é em vão, é um presente precioso que nos sustenta nas tempestades da vida. A história de Jó oferece uma mensagem de esperança para todos que sofrem. Ela nos lembra que o sofrimento não é o fim da história. Deus é um Deus de restauração e redenção. Ele pode trazer beleza das cinzas. Ele pode transformar nosso luto em dança. Quando colocamos nossa confiança em Deus, podemos enfrentar o desconhecido com coragem e esperança. Podemos encontrar paz em meio à nossa dor. Podemos nos apegar à promessa de que Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Como Jó, podemos nem sempre entender as razões do nosso sofrimento. Às vezes, a vida nos apresenta desafios que parecem insuperáveis e nos perguntamos por que estamos passando por tais provações. Mas podemos confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho. Ele nos guia, mesmo quando o caminho é difícil e incerto. Sua presença é uma constante, um farol de esperança em meio à escuridão. Ele é nosso refúgio e fortaleza, um auxílio sempre presente na hora da angústia. Quando nos sentimos fracos e desamparados, podemos encontrar força em sua promessa de nunca nos abandonar. Ao atravessarmos as chamas da adversidade, lembremos-nos da fé inabalável de Jó. Sua perseverança é um exemplo para todos nós, mostrando que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a fé pode nos sustentar, que possamos nos agarrar à esperança que se encontra somente em Cristo. Ele é a nossa âncora, a nossa rocha firme em tempos de turbulência, e que possamos emergir de nossas provações mais fortes, mais sábios e mais profundamente enraizados em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento, uma chance de nos aproximarmos mais de Deus. Nossa história, como a de Jó, é uma história de restauração e esperança. É uma jornada de transformação, onde aprendemos a confiar mais plenamente em Deus e em seus planos para nós. Deus está escrevendo nossa história, e ela é boa. Cada capítulo, cada página é escrita com amor e propósito, guiando-nos para um futuro cheio de esperança e renovação.